Aqui, orações respondidas, só o título aí. Quando a gente fala de fé, eu comentei uns dias aqui que a fé tem uma visão, né? Você pede, espera o que vê. O Guilherme ministrou agora aqui, alguma coisa muito próximo disso. A fé tem uma visão, a fé enxerga, ela te abre os olhos para você ver alguma coisa. Por exemplo, Abraão profetizando, como o Marcos falou aqui. Abraão, interessante que quando ele leu, isso veio no meu coração e ele falou, disse, mas eu vou falar também, veio no meu coração, né? Que Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, vocês acham que Abraão estava vendo o cordeiro ou não? Sim ou não? Pela fé, gente. Pela fé, sim. Por que ele estava vendo? Ele chamou o menino de filho quando foi subir? Pois é, ele não chamou de filho. Ele chamou de moço. Deus pediu o que, Abraão? O filho. Abraão já tinha dado filho 3 dias antes de chegar ali. No coração. Ele já tinha dado. Ele já viu o filho dele entregue e já viu o filho dele voltando para ele. Porque Hebreus diz que ele recobrou pela fé o filho. Entendam? A fé tem uma visão. Aí, pastor, mas e se eu não estiver vendo? Jesus vai te ajudar a ver. Você pode declarar para alguém que está do teu lado, Jesus vai te ajudar a enxergar o que você precisa. Por isso que é importante mudarmos a nossa forma de pensar a respeito do que nós falamos, como nós vivemos. Mudar isso. Porque como nós confessamos muito o problema, quando nós tentamos chamar pela fé a resposta olhando para o problema. Então você tenta chamar pela fé a existência, na verdade, do problema. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, e não daquilo que eu estou vendo naturalmente, fisicamente. É daquilo que eu espero. Então, o que eu espero? Eu procuro enxergar o que eu espero. Vamos pegar um exemplo daquilo que eu não posso enxergar. Por exemplo, não me lembro qual é o capítulo de Marcos. Eu sei que é lá em Marcos, um dos capítulos, lá não sei se é 6 ou 7 ou 8, por ali, está por ali no Evangelho de Marcos, fala daquele senhor que tinha um filho lá, que se jogava no fogo, se jogava na água, se jogava no fogo, se jogava na água, e Jesus desce, e os discípulos tentaram, não conseguiram, e ele diz, Senhor, seus discípulos tentaram, não conseguiram expulsar, aí curar o meu filho. E Jesus disse, você crê que eu posso fazer isso? E aí, se você ler o texto, você vai ver que o menino, desde novinho, que era enfermo, ele não tinha uma imagem do filho curado. Não tinha como ele conceber dentro de si uma imagem do filho curado. Porque o filho sempre esteve doente. Então ele não conseguia ver. Aí o que ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não conseguia enxergar. Mas aí nós temos outro exemplo bom. Nós temos outro exemplo. Um exemplo de posicionamento de fé, onde ele se esforça para ver, que ele também não via, mas tem um exemplo forte, Bartimeu. Jesus disse, o que você quer que eu te faça? Ele não falou, eu quero que o Senhor, abra os meus olhos. Não, eu quero ver. Ele tinha curiosidade. Talvez era um cara que ficava perguntando, como é isso? Como é isso? Como é aquilo? Como é aquilo outro? Então ele vai já no resultado. Eu não quero saber como o Senhor vai fazer isso, eu quero ver. E Jesus disse, tá bom, então veja. É muito importante que a gente entenda esse posicionamento de fé, porque a gente começa a mudar o que a gente fala. Vamos aqui para orações respondidas. Eu já estou começando, sempre falando que eu estou começando do final, porque são orações respondidas, a gente está falando sobre a vontade de Deus. Quando oramos, segundo a vontade de Deus, sabemos que Ele nos ouve de acordo com a vontade de Deus. A semana passada falei sobre, segundo dia falei sobre compreender a vontade de Deus, não é apenas saber a vontade. Porque nós podemos conhecer a vontade de uma pessoa através do seu diário.
que ela gosta de comida de que tipo de alimento, que tipo de roupa, que tipo de cor, isso e aquilo, mas podemos não ter uma comunhão com essa pessoa para compreender essa vontade, para até entender o que a levou a gostar disso ou daquilo. Quais características se resumiram nessa vontade? Quais características dessa pessoa? Às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente não compreende essa vontade. Resultado, a gente não tem como operar essa vontade. Todos nós sabemos que é uma ordem da palavra, ou de Deus através da sua palavra, que devemos perdoar o nosso próximo. Quanto tempo muitos de nós demoramos para conseguir liberar perdão para uma pessoa? Sabemos que o sentimento dentro da gente está errado, nos destrói, nos empurra para baixo. Mas a gente tem dificuldade de perdoar muitas vezes algumas pessoas, mesmo sabendo que precisamos fazê-lo. E aí quando você se expõe à vontade de Deus, à palavra, se expõe ao Espírito, você se expõe ao Espírito, você é capacitado pelo Espírito. A capacidade do Espírito é te levar a uma compreensão da vontade de Deus. Embora você já saiba qual é, te leva a uma compreensão, que é o relacionamento. Então, quando nos relacionamos com Ele, Ele descortina os nossos olhos para compreender. Capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 3,17, acho que é. 3,17. Preste atenção nesse verso aí de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Presta atenção. Onde o Senhor é o Espírito, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor e a liberdade. Então vamos organizar esse verso. Onde o Senhor, o Espírito, é o Senhor, a liberdade. Então quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu começo a fluir na submissão à palavra, porque ele vai me revelando a vontade de Deus, me fazendo compreender a vontade de Deus. Aí o verso 18, segue o próximo verso. E todos nós, agora com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, no relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, eu vou sendo transformado na semelhança de Cristo. Quando eu sou transformado na semelhança de Cristo, como eu sou transformado? Pela compreensão da vontade. Eu não sei somente a vontade, eu compreendo a vontade. Eu posso imaginar que, sei lá, o Jefferson gosta de comida mineira. Mas eu sei porque ele disse um dia e eu já sei que ele gosta, mas não porque a gente anda junto. E de repente a gente começa a andar junto e vamos acabar sentando numa cozinha mineira e ele começa a falar das qualidades da comida. E agora eu entendo, não apenas sei que ele gosta, como também eu passo a gostar. Cara, realmente eu nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha prestado no tempero mais, eu gosto por isso, por aquilo outro. Relacionamento, só através de um relacionamento é que nós vamos compreender a vontade, é que seremos capacitados para a execução. Então, quando João fala lá, se conhecemos, se pedimos segundo a sua vontade, sabemos, vou repetir, se pedimos segundo a sua vontade, sabemos, a palavra saber lá é conhecimento por relacionamento. É saber por meio de um relacionamento. Então, por que nós temos tantas orações que não são respondidas? Porque a gente só para a oração no momento da pressão. Não mantemos o relacionamento à parte. Vamos imaginar, deixa eu ver aqui como é que está nosso... Tá legal, eu posso falar, né? Vamos imaginar que um casal está casado, mas eles só se aproximam, só mantém uma proximidade no momento do sexo. Só naquele momento. Nos dias, nos momentos fora disso, parece duas pessoas que dividem uma casa, um apartamento. É só naquele momento. Qual é a afinidade dele? O que eles vão ter em comum? Nada. Nada. Eles vão viver para sempre, cada um, tipo, na sua, construindo uma vida independente. Aí quando tem uma necessidade sexual, se aproximam. É só para aquilo. Mas não desenvolve comunhão e outras coisas. Aí
senta com outro casal, outra família que tem comunhão contínua, relacionamento, bate-papo, conversam, desabafam com o outro, consolam o outro, sustentam o outro, e aí estão conversando e dizem, olha, você acredita que eu cheguei em casa e minha esposa fez uma coisa que eu queria tanto, eu estava pensando, você acredita que eu estava em casa e o meu marido chegou, eu estava pensando em chocolate branco, ele trouxe chocolate branco, acontece isso com você? E a pessoa... Você entendeu? Que é uma construção a partir de um relacionamento? É uma construção a partir de um relacionamento. Agora, se nós vivermos, buscarmos sempre a Deus somente no momento em que precisamos de alguma coisa, somente, aí eu separo. Porque a igreja passou muito tempo assim, gente. Vivendo de campanha. O que você acha que é a ideia de campanha? Dentro da igreja. Por que isso se fortaleceu tanto? Porque era aquela busca, famigerada busca, no momento da pressão. No momento da pressão. Por que vocês acham que Moisés, gente, Deus não tentou falar com o povo e o povo não conseguiu? Distância de Deus. O mesmo barulho, o mesmo som, a mesma fumaça, o mesmo tremor que afastou o povo de Deus, o povo fugiu da presença, foi o tremor que atraiu Moisés. Atraiu ele para dentro da glória. O mesmo momento que afastou o povo, aproximou Moisés, porque Moisés mantinha uma comunhão com Deus. Mantinha uma comunhão com Deus. Resultado, eu não conheço só a sua vontade. Eu não sei só a sua vontade, eu conheço a sua vontade. Eu sei os motivos pelos quais o Senhor faz as coisas. E eu falei desses motivos. Uma das coisas que moveu o coração de Jesus, íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Vamos pegar na linguagem comum, na simples, se colocar, calçar, vestir a camisa do outro, calçar o sapato do outro. É se colocar no lugar. É se colocar no lugar. E para eu me colocar no lugar de alguém, eu não preciso naturalmente estar junto com essa pessoa, viver junto. Nós podemos imaginar o que está acontecendo na Ucrânia. A gente está orando por Israel, que está há 15 dias de guerra. Na Ucrânia está 700 dias. Centenas, milhares de pessoas saíram da Ucrânia e estão num país que eles não falam o idioma. No aeroporto de Guarulhos, agora, nesse momento, tem mais de 100 pessoas que estão tomando um banho por semana. Que não falam o nosso idioma. Entenderam? Então, íntima compaixão é eu vestir a camisa de alguém, eu me colocar no lugar dela. A íntima compaixão faz com que eu compreenda uma situação de um casamento, eu compreenda a situação de um pai e um filho, eu compreenda a situação de uma pessoa que está lá no outro lado do mundo, como eu posso compreender a situação da pessoa que está sentada do meu lado. Íntima compaixão faz com que eu perdoe as pessoas. Entenda que quando uma pessoa me ofende, ela precisa de ajuda e não de ser lançada fora. Falei disso aqui uns dias atrás. Perdão. O relacionamento de perdão, de levar alguém, de se reunir com alguém para resolver um problema, não tem a ver com mandar a pessoa embora, com justificar que eu estou certo. Não tem a ver com ganhar aquela pessoa para que ela seja salva. Não é? Então todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Legal a gente entender isso. Não é? Legal a gente entender isso. Jesus fala a respeito do João 3:34, 13:34, põe para mim aqui. Jesus fala a respeito do novo mandamento. A gente poderia pegar lá, alguém pergunta qual é o grande mandamento, e Jesus responde, né? O maior de todos os mandamentos, honrará o Senhor seu Deus, e não colocará imagem de escultura diante de si, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. E disse, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus disse, eu te dou um novo. O mandamento da nova aliança. Amem uns aos outros assim como, da mesma forma, na mesma intensidade que eu amei vocês. Na mesma intensidade que eu amei vocês, amem uns aos outros. Põe o verso 35, Henrique. Olha o 35 que diz. Nisto conhecerão, olha só,
Tem outra passagem que Jesus diz, por vocês frutificarem, saberão que vocês são meus discípulos. Por vocês frutificarem, por vocês terem respostas às orações, saberão que vocês são meus discípulos. Mas quem saberá? Ele diz, só coloca saberão, e não todos. Mas quando ele fala de amar uns aos outros, como Cristo amou, ele diz, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não apenas alguns. Todos saberão que vocês são meus discípulos por amarem-se uns aos outros. Às vezes a gente não entende, não captou a linguagem da nova aliança. E nós trazemos conosco a linguagem da antiga aliança. Na antiga aliança, a campanha era natural, porque o povo buscava Deus pelo que ele podia oferecer para eles. E Deus se apresentava dessa forma. Quem é Jeová Rafá? Deus que... Porque Deus se apresentou como Deus que cura. Então, quando eles precisavam de uma cura, se aproximavam de Deus através de campanhas disso ou daquilo. Quem é Jeová Jireh? Deus provedor. Então, vamos buscar o Jeová Jireh. Porque vocês acham que Paulo vem instruindo a respeito dos dons do Espírito, dizendo assim, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos? Primeiro, porque os gregos em Coríntios tinham aquele problema de 500 deuses. Deus da prosperidade, o Deus da fertilização, o Deus do não sei o quê, o Deus disso, o Deus daquilo. Ele diz, gente, é um só Deus, o mesmo Espírito, no caso dos dons, que opera tudo em todos. Mas falando para os judeus, que antes tinha todas essas características de Deus, que era o nome de Deus, e se resume em um só, em Cristo Jesus, no relacionamento. Então, muitas vezes, perdemos essa desconexão da linguagem da antiga aliança para a nova. Existe realmente uma mudança literal do comportamento e do tratamento de Deus para com a humanidade na nova aliança. Uma mudança literal. Jesus, olha o que Jesus disse, ouviste que foi dito, odiará o teu inimigo. Jesus que disse, porque a lei diz. Mas eu digo, faça o que com o teu inimigo? Corta o pescoço dele. Não, abençoe o teu inimigo agora. Ore por quem te persegue. Então, porque há uma mudança de linguagem. Então, eu preciso compreender, abrir o meu coração aí, gente, sem relacionamento não vai. E não importa o tempo. Pastor, mas eu vou demorar muito para entender isso. Calma, porque é um trabalho feito pelo Espírito Santo. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais Ele me traz e me revela o entendimento da vontade de Deus. Como eu compreender o motivo do coração de Deus. O motivo do coração de Deus já está dentro do seu coração. Lembre disso. Você tem a nova vida. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E vou falar uma coisa para vocês que é demais a gente entender isso. Deus quer 1 milhão de vezes mais se revelar para cada um de nós do que nós queremos que Ele se revele. A vontade dele de se expressar. Porque Deus escolheu. Como Deus se sujeita, sabe a única coisa que põe a mão no peito e Deus diz, o senhor não vai passar daqui? A própria palavra dele. Ele decidiu honrar a própria palavra. Então a palavra de Deus põe limite em Deus. Para com a humanidade, para conosco. A palavra de Deus é o que põe limite nele. Ele está limitado por si mesmo, pela própria palavra. A Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Deus, no entanto, é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Lá em Levítico diz, eu não sou homem para que minta, em Números, né? Eu não sou homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo eu dito, não cumpriria. Ele está dizendo, eu honro a minha palavra. Jeremias 1,12. Porque você viu, eu vejo a vara de amendoeira, viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra. Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela vai fazer o que saiu para fazer. Porque ele é fiel à sua própria palavra. Então o que eu preciso, cara, entender essa palavra de Deus, entender o coração de Deus. Quando eu entendo o coração de Deus, eu sou beneficiado pela palavra de Deus. Então as minhas orações deixam de ser orações vagas, orações baseadas no meu desespero, na minha inquietação, e passam a ser orações baseadas no conhecimento, no relacionamento que eu tenho com Ele. E aí a gente vai entender o que é humildade, porque humildade não é uma expressão comportamental de uma roupa usada, um pouco de dinheiro no bolso. Não, porque tem gente que não tem nada, nem lá na Bahia chama de esteira, né? Aquele negócio que o cara dobra e joga nas costas, de feita de palha, nem uma esteira para cair morto e é super
arrogante e orgulhoso. E tem pessoas que é milionárias, falando materialmente, mas é super humilde. Porque são pessoas que apenas replicam aquilo que ouviu. E a palavra pede isso. Diga a mesma coisa que Deus disse. Confissão. A confissão. Então Jesus disse aqui, ó, quer que todos saibam que vocês são meus discípulos, amem uns aos outros, como eu amei. Ou seja, não desdenha, não fala mal de ninguém, não deixe, que não sabemos exatamente quem são. Vimos que compaixão e gratidão são um caminho largo para a manifestação dos grandes milagres na vida dos filhos de Deus. Compaixão e gratidão, eu falei disso a semana passada. Com íntima compaixão que Jesus teve e gratidão, agradecer, né? Mas ainda podemos acrescentar outro comportamento espiritual a esses dois, que é ações de graças. Pastor, peraí, gratidão e ações de graças não são a mesma coisa? Não. Partem do mesmo princípio, mas não são a mesma coisa. Porque gratidão é a manifestação de uma natureza diariamente, todos os dias. Eu ando em gratidão. Então, se eu ando em gratidão, eu absorvo de cada pessoa o melhor dela e cultivo o melhor dela. Isso é resultado da gratidão, gente. Isso é resultado de gratidão. Eu absorvo de cada pessoa o melhor dela, o que ela pode me ensinar. Porque você sabia que até Satanás pode ensinar, se você tiver um coração grato? Até o diabo pode te ensinar a ter comportamentos corretos, se você tiver um coração grato. Que você vai absorver aquilo que você pode aprender com os erros dele, com as pressões que ele produz. Pode aprender. Pastor, como é que eu posso aprender com alguém que só fala mal de mim? Você pode aprender, observe ele, a vida como é que vai dele. Observe o lar, a família, a saúde, a vida financeira, os negócios. Então eu posso aprender. Então gratidão está ligada a essa questão dessa manifestação de natureza. E ações de graça está ligado à contemplação. A contemplação. Então quando eu me movo em ações de graças, eu estendo essa expressão de gratidão. Porque a gente sai de casa, vem para aqui domingo de manhã, e com o coração grato, e quando chega aqui a gente celebra, porque ações de graça celebra. Ações de graça celebra. Se eu sou grato, eu quero celebrar. Se eu tenho um coração grato, eu quero celebrar. Cara, Deus funcionou, vamos celebrar. Por que vocês acham que o diabo tirou de dentro de casa, da mesa da família, a celebração? Porque a gente senta numa mesa e a pessoa, sei lá, na maioria das vezes não agradece. Na casa dos crentes não agradece. E não existe mais culto no lar. E não estou falando culto no lar, é uma célula que a igreja faz. Estou falando culto no lar que a família promove. Por que vocês acham que não existe mais? Porque o diabo faz pressão para que isso não exista. Com televisão, com rede social, com divisão entre pais e filhos, entre maridos e esposas, com esfriamento do relacionamento interno. Porque ele sabe o que ações de graças promove. Quando a gente vai ler Lucas 24, a Bíblia diz que quando Jesus caminhou com aqueles discípulos, eles não perceberam quem era, mas quando sentaram na mesa e deu graças, no partir do pão, pum, os olhos deles são abertos e Jesus é revelado. Porque é uma revelação de Deus em ações de graças. Há uma revelação de Cristo em ações de graças. Quando eu me levanto em ações de graça, em gratidão a Deus, Jesus pega os pães lá, que o pessoal entrega nas mãos dele, e a Bíblia diz que ele levanta para o céu e agradece a Deus, dá graças, ações de graças, a multiplicação. Pastor, eu ganhei na loto e quero celebrar. Aí é fácil. Meu Deus, eu também. Vou celebrar junto com você. Principalmente para você me falar quanto foi, para mim ver se o dízimo vai chegar certo. Estou brincando, pelo amor de Deus. Hã? Vamos dizer que eu mandei jogar na loto. Ações de graças multiplica o que você pensa que não vai dar.
Então o tempo de ações de graças não é apenas quando o filho nasceu, é quando eu estou esperando e não acontece. Porque ações de graças multiplica o que você acredita que não vai dar. E multiplica não só para você, multiplica através de você. Porque aqueles pães, Jesus deu graça, entregou nas mãos dos discípulos. Não diz que eles cresceram na mão de Jesus. Se não pães para mais de 10 mil pessoas, teria coberto de repente. Enquanto eles distribuíam, o pão se multiplicava. Então, ações de graça. Pastor, quero celebrar um culto de ação de graças. Estou celebrando na minha casa. E você vai ver que enquanto você trabalha, as coisas começam a acontecer. Enquanto você se movimenta, para um lado e para outro, as oportunidades começam a surgir. E portas começam a se abrir. Pessoas certas se aproximam de você. Favor de Deus está com você. Você vai numa fila, você vai no banco, você vai, sei lá, em lugares que parecia que para todo mundo está ruim. Mas para você começa a funcionar. E aí você vê as pessoas reclamando, você diz, mas comigo não foi assim. Porque Deus veio para o centro da minha vida. Deus está no meio. Ações de graças fala de louvor, gente. Adoração. Ações de graças é louvor a Deus. É um posicionamento específico de louvor. Não é uma música para animar a igreja. Salmo 22, vamos fechar aqui com o Salmo 22. Semana que vem a gente continua falando disso. O verso número 3. Olha o que está escrito aqui, ó. Contudo, tu és santo, entronizado. O seu trono está onde? Traga Jesus para dentro. Porque agora você entende. Porque o diabo colocou dentro de casa qualquer coisa, permite dentro de casa qualquer coisa, menos ações de graça. Menos ações de graça. Ele permite qualquer coisa. Ele permite que você fica online ali numa faculdade 5, 6 horas estudando. Ele permite que você, sei lá, até leia a Bíblia. Mas quando fala em celebração, nunca combina, nunca concorda, nunca dá certo. Nunca funciona. Por quê? Ele sabe que é onde Deus é entronizado, onde Deus vem para dentro, onde Deus se faz manifestado, se revela. Onde Cristo se revela, a bondade dele, o favor dele, a glória dele se revela. Quando a igreja se reúne, quando a família não estou falando aqui da igreja que a gente agora está no culto de ações de graça. Nós celebramos, mas eu falo a família, no dia a dia. E aí vamos contemplar a diferença entre uma coisa e outra. Porque hoje nós estamos hiperocupados, super atarefados. Você chega em casa, você já tem um monte de coisas para fazer. Tem sempre cobrança, que parece ser eficaz. Que parece ser bom. Parece que a nossa oração, colocando aquilo que a gente sente, é mais poderosa do que colocando aquilo que Deus disse. Parece. No dia de aperto. Imagine que se Deus, quando o Espírito Santo falou para Josafá, através do profeta, falou para ele, ó, você não vai guerrear nessa batalha, você vai pegar os cantores e colocar na frente, os soldados vão ficar atrás, e os cantores vão cantar e vocês vão só assistir. O que vai acontecer? E a Bíblia diz que Josafá creu porque ele estava orando a Deus. Mas vamos lá, se o profeta tivesse levantado, fica tranquilo, Josafá, cada um desses homens, soldados seus aí, vai derrotar 100 soldados do inimigo. Você acha que Josafá teria dado pulo e celebrado, sim ou não? Claro que sim. Porque na nossa cabeça, a coisa operada pela nossa força, pelo nosso resultado, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, parece muito mais clara e muito mais eficaz do que operado exclusivamente pelo poder de Deus. Onde Deus disse, nessa guerra, você não vai ter que guerrear. Por que você acha que são poucas essas expressões no Antigo Testamento? Tem mais manifestação de Deus dando força ao povo para vencer do que manifestação de Deus deixando o povo de lado e ele próprio vencendo por eles. Por causa do problema das pessoas. A necessidade de estar em atividade. E o inferno sabe. A mídia dá o que você quer ouvir. Alguém disse que nós temos o que merecemos. O governo que merecemos. O casamento. Eu ouvi antes de ontem, o pastor Juscelio falando.
O marido reclama da mulher, mas ele tem exatamente a esposa que ele merece. Que foi gerada a partir dele. Gostei muito disso. Lá em Israel, quando o povo recebeu a Saul, Deus disse, vocês vão ter o rei que vocês merecem. Como vocês estão olhando para o homem, a Bíblia diz que Saul do ombro para cima era lindo, alto, muito bonito, muito vistoso. Mas um fracasso. Deus disse, esse povo vai ter o rei que eles merecem. Então, quando nós entendemos isso, cara, nós entronizamos Deus, nós trazemos de volta, e o diabo sabe a força que você tem em cooperação com Deus. O diabo sabe o poder que você tem quando você se move em cooperação com Deus. Qual é a minha parte na cooperação? É estar presente quando ele estiver fazendo somente isso. Vou repetir. Qual é a minha parte, pastor? Estar presente quando ele estiver fazendo. Porque Deus quer guerrear e você vê. Ele diz, Salmo 91, somente com seus olhos verá. Ele quer que você esteja presente, somente isso. Ele diz, cara, esteja presente. Eu vou guerrear as tuas batalhas. Só esteja presente, só para você ver. Quem sou eu? Vai aumentar a tua confiança, a tua credibilidade. Vamos colocar de pé?